muito importante o conhecimento que a gente tinha do semestre anterior. E aí, na aula passada, a gente discutiu um pouquinho, né, sobre o que vocês viram no semestre passado, para a gente fazer essa revisão e depois partir para o conteúdo mesmo, né, da disciplina. Bom, não caí aqui de paraquedas, né? A gente foi convidado, né, aqui para vocês na disciplina de fisiologia. Me formei já há algum tempo na cidade do Paraná, né? Sou do interior do Paraná. Me formei em Campo Mourão e depois disso eu vim para Londrina, bem no interior do Paraná, para fazer residência e fazer o mestrado. Então, fiz residência com microbiologia e doenças infecciosas. Trabalho bastante aí com medicina veterinária preventiva. E fiz o meu mestrado com virologia. Trabalho aí com virologia já tem alguns anos. No meu mestrado, trabalhei também com rotavírus suíno. Trabalhei com amostras e suínos. Então, a gente tinha um projeto bem grande, eu trabalhava a parte de virologia, alguns colegas trabalhava toda a parte de parasitologia, e a gente sempre trabalhou junto, assim, com micro, parasito e laboratório clínico. E aí, depois de sair do mestrado, eu fui trabalhar com docência e entrei na Unifil, que é uma faculdade também particular no interior do Paraná, lá em Londrina também. Professora. Na Unifil até semestre passado. Oi, pode falar. Está cortando bastante. Tá cortando. Aqui para mim também tá. Tá travando bastante. Aqui também, professora. Eu vou mudar a internet aqui, só um minutinho. Pronto, troquei a internet. Se continuar travando, vocês me avisam. Tá travando ainda? Por enquanto, tá melhor? Não. Tá melhor. Tá bom. Agora melhorou. Ótimo. Vocês conseguiram me ouvir no começo ou não? Sim, deu para ouvir, sim. Um pouco. Tá. Então, eu parei onde eu estava trabalhando na Unifil, né? Isso. E aí eu fui convidada para vir para cá para ministrar essas disciplinas de fisiologia e parasitologia 2 para vocês, né, do segundo ano. E também assumir a coordenação no lugar da professora Nelise, né? Ela entrou de licença maternidade e a gente assumiu a coordenação e aí juntamente para dar aula para vocês. Lá eu tive a experiência, né, de coordenar alguns grupos, né, de alunos, né, eu tive coordenação de comitê de ética, do biotério, fiz parte do NDE também, ali toda na parte da coordenação do curso. Então, estamos aí à disposição, não apenas da aula, mas também com relação à coordenação, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Vocês viram que eu mandei lá no grupo, no WhatsApp, 3 casos clínicos que eu tinha colocado na aula para vocês. Eu queria discutir um pouquinho sobre eles, antes da gente entrar na revisão. Hoje vai ser uma aula de revisão, tá?
Na aula passada, vocês falaram para mim o que vocês viram mais ou menos, né, do semestre passado. Então, vocês viram que vocês falaram que vocês viram cardiovascular, né, e músculo esquelético, né, contração muscular, tudo mais. E o sistema nervoso. Então, hoje vai ser uma aula de revisão nesses 3 sistemas. Se der tempo de falar do sistema nervoso, né? Provavelmente não vai dar tempo da gente falar. Gente, aula de revisão, a gente não consegue aprofundar muito, né? Então, a gente vai falar um pouco superficial, só para a gente relembrar mesmo o conteúdo do semestre passado, para que a gente consiga seguir no conteúdo desse semestre. Então, é mais para relembrar mesmo. Não tem como a gente aprofundar. Então, eu quis trazer as partes mais importantes, assim, para a gente relembrar, para a gente ter um norte também para as próximas aulas aí que a gente vai ter, tá bom? Então, essa aula vai ser uma aula de revisão. Próxima aula, vou finalizar essa revisão. Então, vai ser revisão na próxima aula e a gente vai finalizar para a gente conseguir começar os conteúdos desse semestre, beleza? Então, vamos para o primeiro caso clínico. Vamos lá. Alguém pode ler para mim, por favor? Quem vai ler para a gente? Do gato. Vou ler. Então, vai. Um gato, SRD, macho, 3 meses, apresenta desde o seu nascimento incoordenação motora, dificuldade nos movimentos de deglutição e flacidez muscular. Qual o seu possível diagnóstico e o que você faria para chegar a esse diagnóstico? E aí, gente? Um gatinho, vamos pensar. Um gato com incoordenação motora desde o nascimento. Desde o nascimento nos remete a quê? Algo adquirido durante a vida ou algo congênito? Uma má formação? Uma má formação, provavelmente possa ser uma má formação. Ou que veio da genética dele? Isso, que pode ser congênito, que pode vir da genética. Muito bem. O que mais? E o que ele pode ter que ele adquiriu de forma genética? Algum problema no sistema nervoso? Por que o sistema nervoso? Por conta Tá no dele raciocínio apresentar incoordenação motora, ele ter dificuldade na deglutição, ter flacidez muscular. Isso. Qual a parte do sistema nervoso central que coordena os movimentos? Aonde seria esse problema dele no sistema nervoso? Tem alguma parte específica, assim, do nosso cérebro que coordena a movimentação? Que nos dá direção, que nos dá equilíbrio? Alguém lembra alguma coisa disso? Cerebelo. O cerebelo. Muito bem, o cerebelo. Então, ele pode ter o quê? Uma hipoplasia cerebelar. Todo mundo sabe o que é uma hipoplasia? Não. Hipoplasia, hipo é de pequeno. Plasia seria do tecido. Então, é um tecido pequeno, um tecido mal formado, tá? Hiperplasia seria o aumento desse tecido. Tá? Então, no caso da hipoplasia, eu vou ter uma diminuição desse tecido e, consequentemente, eu tenho uma diminuição das funções desse tecido.
Então, se ele tem uma hipoplasia cerebelar, ele tem uma deficiência ali nesse tecido e não tem uma função correta, né, 100% correta desse tecido. Então, nesse caso, gente, isso é muito comum, tá? Não é uma coisa tão difícil da gente encontrar hipoplasia cerebelar em gatos, porque existe uma doença chamada panleucopenia felina, que é provocada pelo parvovírus, parvovírus felino, né? E o que acontece? A panleucopenia, se a mãe adquirir durante a gestação, o vírus ele vai lá, ele se multiplica nesse cerebelo desse animal e ele produz essa hipoplasia, tá? Então isso é muito comum. Se a gata não tiver vacinada, ela adquirir a doença durante a gestação, o vírus ele vai se alocar nesse local e ao nascimento vai nascer esse animal com incoordenação motora, porque o cerebelo lhe dá esse equilíbrio. Ele também vai nascer com dificuldade de deglutição, porque, gente, o cerebelo ele dá a ordem motora. Então, ele vai coordenar os movimentos. Eu só consigo pegar no copo, eu só consigo escrever, eu só consigo fazer isso porque o meu cerebelo manda a informação para o meu sistema nervoso para fazer os movimentos. Então, eu só consigo coordenar por conta do cerebelo. No caso dos animais, como ele não vai pegar, vamos dizer assim, com as patinhas alguma coisa, mas ele vai comer. Então, como que eu consigo chegar ao diagnóstico de hipoplasia cerebelar? Eu vou colocar um potinho de comida na frente dele, de ração, do que ele come, e vou observar a forma que ele come. Se ele tiver movimentos coordenados de deglutição, de alimentação, provavelmente isso não é cerebelar. Agora, se ele tremer a cabeça na hora que chegar para comer, ele não ter movimentos coordenados na hora da alimentação, comer esganado, sabe assim, quando come tudo uma vez, não tem a coordenação mesmo fina, motora fina, provavelmente possa ser uma deficiência ali cerebelar. Então, é uma coisa assim que a gente consegue diferenciar bem. E por que pensando no cerebelo? Porque o cerebelo ele dá o equilíbrio no corpo, ele dá a direção no corpo do animal e também da pessoa. Beleza? Gente, entenderam isso? Sim. 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 Conseguiram imaginar aí um caso relacionado a isso? Eu já vi alguns casos relacionados a isso. Tá? A gente atendia lá doenças infecciosas e chegava algumas vezes esses gatos com suspeita aí de panleucopenia felina relacionado a essa hipoplasia cerebelar, bem comum. E aí, o que a gente pode falar para o proprietário? Gente, a gente consegue um tratamento para isso? O que vocês acham? É uma coisa congênita. Eu consigo fazer um tratamento? O que vocês acham? Acho que não. Infelizmente, por ser congênito e ser no cerebelo, eu não consigo fazer uma cirurgia, por exemplo, né? Então, o que eu indicaria para o proprietário? O que vocês, como médicos veterinários aí, indicariam para um proprietário com um animal com hipoplasia cerebelar? Eu imagino que ele deveria encontrar métodos para melhorar a vida dele, né? Para poder comer melhor, se movimentar. Fazer uma fisioterapia ajudaria? Exatamente, fazer uma fisioterapia e trabalhos paliativos, né? Então, por que da fisioterapia? A fisioterapia, ela vai fortalecer a musculatura,
né? Fortalecendo a musculatura, o animal ele pode ser que ele comece a coordenar melhor os movimentos, né? E aí falar para o proprietário, ó, você precisa, se ele não conseguir se levantar, você precisa fazer esse fortalecimento dos membros para que ele consiga se movimentar normalmente. Por quê, gente? É um animal que tem consciência normal, ele tá normal, ele só tá com uma deficiência no cerebelo, né? Cognitivo, ele tem tudo normal, então ele sente, ele normal, né? Então, falar para o proprietário, a fisioterapia ajuda. A gente poderia utilizar também a acupuntura, né, para fortalecimento também dessa musculatura, mas vai ter que conviver para o resto da vida com essa deficiência, né? E aí o principal, né? Falar para o proprietário que é necessário fazer vacina, né? Nos animais. Que isso é muito importante. Isso vai prevenir determinadas doenças, que pode prevenir futuramente algum tipo de doença também nos filhotes, né? Que aquele animal possa ter futuramente. Muito bem, gente. Vamos para o próximo caso. Ô, professora, mas nesse caso, com a paralisia, ele conseguiria reproduzir? Olha, vai depender muito do nível de hipoplasia que esse animal tenha, tá? Então, pode ser que esse animal não ande nada, ou pode ser que ele deambule, tenha uma incoordenação motora e consiga aí dar ainda andar dessa forma. Dependendo do grau, a musculatura fortalecida, ele pode ajudar sim. Então, ele vai fortalecer essa musculatura e pode melhorar. O sistema nervoso, ele não degenera, né? A gente não consegue degenerar o sistema nervoso, a gente não consegue fazer igual se a gente for pensar no fígado. O fígado, a gente consegue degenerar, ele tem uma regeneração fácil. Agora, o sistema nervoso não, né? O que a gente pode fazer mesmo para tentar auxiliar é essa fisioterapia, mas em alguns casos pode ser que não resolva, tá? Infelizmente, em alguns casos pode ser que não assim, não ajude em muita coisa, mas não custa tentar, né, para ver se consegue, se esse animal ele pode ser responsivo a esse tipo de tratamento, né? Ah, sim, entendi. Entendeu? Gente, como é que tá a internet? Tá melhor agora? Certo? Muito melhor. Beleza. Então vamos lá. Bom Próximo. dia, desculpa o atraso. Bom dia. Vamos para o próximo caso, então. Quem que vai ler o próximo caso? Eu leio, professora. Então vai. Uma fêmea canina poodle 9 anos apresenta dificuldade respiratória, tosse úmida, intolerância ao exercício, perda de peso e apatia. Qual o seu diagnóstico e por que esse animal apresenta tosse úmida e dispneia? E aí, vamos pensar nesse cão agora. 9 anos, de dificuldade respiratória, tosse úmida, intolerância ao exercício. O que esse animal pode ter? Uma broncopneumonia. Broncopneumonia. Pode ser? Alguém mais? Todo mundo concorda com o Igor? Eu pensaria em cardio. Uma doença cardíaca?
É. Por quê? Por que você pensou em cardio? Tá travando aqui, professora. Oi. Oi? Oi, pra mim tá aparecendo normal. Tá travando aí pra vocês? No meu travou, mas saindo. Muito bem, pensou em cardio. Por quê? Ah, é muito comum a gente encontrar cães que apresentam um problema cardíaco, com tosse, dificuldade para respirar, intolerância ao exercício. Muito bem, pensou certinho. Certinho. E por que que, assim, vamos pensar agora. Se é uma doença cardíaca, o animal ele é um poodle. Poodle ele já favorece, é uma raça pequena que favorece a presença de doenças cardíacas. E esse animal tem 9 anos, né? Então é uma faixa etária aí que realmente pode desenvolver uma doença cardíaca. E aí, qual tipo de doença cardíaca que esse animal pode apresentar com esses sinais clínicos? Uma cardiopatia dilatada? Cardiopatia dilatada. Por quê? Primeiro, o que seria uma cardiopatia dilatada? Uma dilatação ventricular. E ele tá com dificuldade. Isso, tá certo seu raciocínio. Vai, continua. E ele tem dificuldade respiratória. E poderia ser uma cardiomiopatia dilatada, por ser uma dilatação ventricular. Então, não ia ter a oxigenação. Uhum. E por que não pode ser uma insuficiência cardíaca congestiva? Uma ICC? Qual a diferença entre elas? Pode. Uma insuficiência cardíaca esquerda? Suficiência cardíaca esquerda? É, congestiva esquerda. Congestiva esquerda. Por que esquerda? Porque a esquerda causa edema pulmonar de espinéia. Exatamente. Se fosse do lado direito, seria como? O que ele apresentaria? Ia dar aumento do abdômen, por causa da CIT, e nos membros. Isso, exatamente. Ele pode apresentar ascite, aumento abdominal. Todo mundo sabe o que é ascite? Sim. Não. Edema generalizado assim na região abdominal. E muito comum do lado direito o animal apresentar isso. Por quê? Congestão, ela vai voltar o sangue para o lado direito, que é para o lado do corpo. No caso da miopatia, da insuficiência cardíaca congestiva esquerda, o sangue ele vai regurgitar para os pulmões. Então, nesse caso, ele vai dar edema pulmonar, ele vai dar insuficiência respiratória de uma maneira mais efetiva, com produção de tosse úmida, né? Essa tosse úmida ela é uma das características de insuficiência cardíaca congestiva à esquerda, né? Por conta do edema pulmonar. Todo mundo sabe o que é uma tosse úmida?
Oi, gente. Cadê vocês? Quando tem secreção. Isso, quando tem secreção. Então, a tosse úmida é quando eu tenho algum tipo de secreção pulmonar. Então, esse animal, ele está fazendo uma tosse produtiva. Então, ele tem secreção. Então, quer dizer que ele tenha algum tipo de líquido dentro desse pulmão. Pode ser pus, pode ser líquido mesmo, né? Seroso, proveniente dessa congestão pulmonar. No caso desse animal, o que vocês fariam para fazer um tratamento com ele? Foi diagnosticado que ele tem uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda. O que você faria para tratar ele? Usaria um vasodilatador periférico Com qual intuito? de ter a dilatação dos vasos e ele conseguir bombear o sangue melhor. Aí também não teria regurgitação para o pulmão, porque daí passaria mais fácil. Ele passaria pela válvula mitral e não teria regurgitação que faria com que voltasse para o pulmão, causando edema pulmonar. Isso, o que mais? Antibiótico. Por que do antibiótico? Para estar combatendo os micro-organismos que estiverem causando problema pulmonar. Um protetor de mucosa, de acordo com o medicamento, pode estar danificando a parede do organismo do animal. Eu penso que nesse caso, como é uma doença relacionada ao coração, teria que examinar, né, para ver, fazer exame de sangue, para ver se tem alguma contaminação ali bacteriana ou contaminação secundária ali nesse pulmão. Mas como tratamento prolongado desse indivíduo, desse animal, eu não faria antibiótico nesse caso, né? Porque ele não apresenta febre, né? Não foi falado aqui de febre, nada. Então, provavelmente esse edema ele é decorrente da congestão, não de algum tipo de infecção secundária. E aí vai de caso a caso, né? Existem casos que é necessário sim fazer antibiótico por conta de infecção secundária. E aí, protetor de mucosa é importante, né? Dependendo do tipo da medicação, né? A gente fazer esse protetor de mucosa para evitar algum tipo de dano no trato gastrointestinal, né? O que mais? Um sucralfilme só seria o suficiente? Olha, eu acho que esse é até muito... Ou uma ranitidina? ele é muito agressivo, assim. Eu acho que ele é mais utilizado quando o animal ele tem um problema já de gastrite um pouco mais elevado. Então daria para fazer uma ranitidina mesmo, que eu acho que é um Entendi. protetor bom. Perfeito. O que mais, gente? Vocês não são obrigados a saberem, né, ainda. Só queria saber para ver o que vocês iriam falar. Mas o uso de vasodilatador é importante. Fazer também um diurético, também nesse caso é importante para fazer essa drenagem desses edemas, né, no edema pulmonar, tudo mais. E fazer um diagnóstico mais preciso para saber onde está realmente o problema, para entrar com uma medicação específica, né? Uma medicação específica para combater essa doença. Mas aqui a gente não vai falar muito de medicação, né? Só queria saber se vocês
iriam ter uma ideia do que fazer. Mas é isso aí mesmo. Vasodilatador, diurético e um tratamento específico para o coração. Vai depender do tipo de doença e fazer um diagnóstico mais efetivo para fazer esse tipo de tratamento. Beleza? Gente, vamos para o próximo caso? Alguma dúvida nesse? Não. Vamos para o próximo caso. Quem vai ler aqui o próximo caso? Eu leio, professora. Então vai. Após o parto, uma fêmea bovina encontra-se caída, apresentando fraqueza muscular e perda de tono. Qual o seu diagnóstico? O que você faria para resolver esse problema? E aí? Seria falta de cálcio? Falta de cálcio. Por que da falta de cálcio? Porque Porque usa ela muito usou cálcio na hora do parto, nas contrações. muito O músculo precisa de cálcio. Aí quando ela não é suplementada certa antes do parto com cálcio, ela fica com falta de cálcio depois. Isso. O que o Celso ia falar? É o Celso que estava falando? Não, eu ia falar isso que ela falou aí, professor. Ah, Eu ia falar que era hipocalcemia, que ela tava com falta de cálcio. isso. Fala, Gabriela, você ia falar? Não, eu ia falar a mesma coisa. Não? Eu ia falar a mesma coisa. É isso aí, gente. Vamos pensar agora na fisiologia da contração muscular. Como que ocorre a contração muscular? Por que o cálcio é tão importante na suplementação desses animais no pré-parto e também no pós-parto? Como que acontece a contração? Qual que é a importância do cálcio na contração? Ele vai se ligar à tropomiosina para poder a miosina e a actina se ligar, diminuindo o sarcômero para acontecer a contração. Exatamente, exatamente. Então, o cálcio ele é essencial para a ligação da miosina com a actina. Se não tiver essa ligação, não tem o deslizamento do feixe, não tem o encurtamento do sarcômero e, consequentemente, não tem contração. Né? Então, e ele é proveniente da onde? Do sistema nervoso central. Tem um estímulo que vai, e aí tem a liberação dele através desse estímulo. No caso desses animais, no pré-parto, antes do parto, o que acontece? Primeira coisa, um animal, ele tá, uma fêmea gestante, ela tá o quê? Ela precisa produzir aquele feto, né? Precisa fazer aquele feto. Para isso, precisa produzir os ossos, precisa produzir os órgãos, precisa fazer todo esse animal. Para isso, é necessária a utilização de substâncias, de nutrientes, entre eles o cálcio, principalmente no terço final de gestação, onde está sendo a calcificação dos ossos. Né? O osso ele é formado por cálcio, né? Em grande maioria. Então, ele é necessário o consumo do cálcio através disso. Segundo ponto, na hora do parto, esse animal ele vai precisar utilizar muito também do cálcio, né? Porque ele vai ter um monte de contração para que ocorra a expulsão desse feto, desse animal que está ali para fazer o nascimento. Então, ele vai consumindo muito cálcio. Então, se não essa vaca ela não for suplementada, ela vai ter uma deficiência nutricional de cálcio e, consequentemente, uma hipocalcemia, né? Que a gente fala que é uma diminuição de cálcio no sangue. Hipo vem de diminuição, cálcio do cálcio e mia do sangue. Então, uma diminuição do cálcio no sangue.
Então, nesse caso, o que acontece? Não foi suplementada, ela consumiu muito para a formação do feto, consumiu na hora do parto, e além disso, ela precisa produzir o colostro e o leite. O colostro, ele é rico também em nutrientes, entre eles o cálcio. O leite, depois, também rico em cálcio. Então, é necessário a suplementação. O que ela tem de produção no corpo dela não é o suficiente, né, para todos esses processos. Então, é necessário fazer a suplementação. Então, nesse caso, ela consumiu muito, não tinha reserva, e aí começou a apresentar sinais de deficiência. Gente, alguém já viu uma vaca com hipocalcemia? Sim. Exato. E depois, o que fizeram com ela? O que aconteceu? Qual foi o caso aí? De tratamento? Isso. Fluidoterapia e deu uma travada, eu acho que não. Fluido e tratamento com reposição de cálcio. glutanato de cálcio intravenosa? Isso, reposição de cálcio. E aí, a fluidoterapia, você pode suplementar com o que mais na fluido? Posso colocar glicose na fluido? O que vocês acham? Pode sim, você vai estar dando uma energia para o animal, além de uma suplementação cálcica. Então, você vai ter energia para conseguir levantar, voltar a se alimentar. Ser usado também um Fortecor, ou dependendo da circunstância, um ADE. Isso, ó, o que o Igor falou é muito importante, gente. Olha só, eu vou suplementar, eu vou dar energia. Na hora da contração muscular, o que acontece? A ligação da actina com a miosina é proveniente a partir da quebra do ATP. Então, consome energia. Além disso, para a entrada do cálcio no sarcômero, também é necessária energia, porque vai através da bomba de sódio e potássio. Então, nesses casos, tudo é necessária energia. Então, muitas vezes, o animal ele também está sem energia. Então, a suplementação energética é importante junto. Até você fazer o cálcio, mais a suplementação energética, para que o animal ele consiga se levantar. E, gente, parece mágica. Não sei se vocês viram no caso de vocês, mas você faz a reposição de cálcio, o animal dá 2 minutos, está em pé, como se nada tivesse acontecendo. É impressionante. Em alguns casos muito graves, gente, pode ser que o animal venha a óbito por conta de falta de cálcio. Porque toda a contração muscular, ela vai utilizar e consumir cálcio. Então, a contração, vamos dizer assim, do batimento cardíaco, ele também vai cálcio. Né? Então, a gente precisa ter essa reserva aí para que o coração também funcione, para que os outros órgãos funcionem. Então, se não tem, vai falhando os órgãos e pode chegar num ponto até vir a óbito esse animal por conta disso. E que vocês viram? Oi. No caso de ser por exemplo, um animal que vai estar num clima frio, ele corre risco de ter uma hipotermia? Não entendi o que você falou. Seria necessário estar jogando uma cobertura no animal, porque
Ele corre risco de uma hipotermia ou não? Olha, vai Vai ser depender. compensado. Não, a hipotermia, na verdade, ela vai ser proveniente do fator ambiental ou se tiver algum tipo de hemorragia, se esse animal tiver tido alguma outra complicação no parto. Aí eu tenho que me preocupar com hipotermia. Mas no caso da hipocalcemia, ele não vai provocar uma hipotermia grave a ponto de ter assim uma preocupação nesse caso. Só se o animal ele tiver uma outra complicação e se o ambiente favorecer. Se tiver muito frio, aí sim a gente se preocupa com hipotermia, mas no caso assim, só da hipocalcemia não é necessário. Perfeito. E os animais que vocês viram aí com hipocalcemia? Qual foi a resolução? Fez o soro, a vaca levantou, como se nada tivesse acontecido? Foi engraçado a primeira vez que eu vi. A bichinha tava lá morrendo, aí fez, levantou de boa e saiu. Como se tivesse tudo lindo, maravilhoso. Falei. Eu achei engraçado. É bem engraçado mesmo, porque é bem desse jeito. Você faz, dá 2 minutos, ela levanta assim como se, tipo, tô de boa, não aconteceu nada comigo. E sai andando, vai, tipo... Já levantou, foi comer, bebeu água, falou, tá bom, pelo menos tá vivo, né? Ainda bem que melhorou. Exatamente. E a gente pode ver que o diagnóstico foi correto, né? Era realmente hipocalcemia, né? Então é bem comum a gente encontrar, observar dessa forma. Como se nada tivesse acontecido. Você acaba de fazer, repõe o cálcio e aí é automático. Se você tem o cálcio, você tem a energia, você vai conseguir fazer a contração, né? Porque ela não tem outro problema, né? Então, faz a reposição, é automático. Na hora ela já consegue voltar a fazer essa contração. E aí depois precisa suplementar ela, né? Para que não ocorra novamente, né? Sim. Uma coisa que eu lembrei agora, eu vou jogar aqui para vocês também, que eu acho que é interessante, faz parte aqui do nosso raciocínio. Um cavalo, depois que faz uma caminhada longa, ele pode apresentar uma coisa chamada rabdomiólise. Já ouviram falar disso? O mal da segunda-feira do cavalo, ou rabdomiólise em equino. Já ouviram falar disso? Já ouvi falar. Professor, é o sangramento nasal? É? Ele pode ter sangramento nasal e principalmente urina com sangue. Isso mesmo. Urina com sangue. Por quê, gente? Vamos pensar. Estamos falando da fisiologia do exercício. Ele se movimenta bastante. Fez uma caminhada aí, sei lá de quantos quilômetros. E aí, o que acontece? A musculatura, ela necessita de quê para se movimentar? A gente já falou que o cálcio é importante. E a gente já falou que a energia é importante, certo? A energia, ele vai buscar da onde? Da onde vem a energia das células? Glicose. Da glicose. Isso. A glicose, ela vai ser transformada em quê? O que vai acontecer com a glicose para ela virar energia? Dentro da célula, isso, gente. Vamos pensar lá em citologia. Com a quebra da glicose? A quebra da glicose. E aí, a quebra da glicose, qual que é o ciclo que faz a quebra da glicose? Dentro da célula. Lembram do ciclo de Krebs?
Sim. Lembram disso? Sim. É o ciclo de Krebs. Aí o ciclo de Krebs é o quê? A respiração celular, não é? Por que se fala da respiração celular? Porque ele vai utilizar o oxigênio. Então ele utiliza o oxigênio e aí ele faz a quebra da glicose e transforma em ATP. Lembraram lá? Transforma em um monte de ATP. E aí o ATP é a energia da célula. Então ele vai utilizar esse ATP. Só que vamos pensar no exercício. O animal está lá se exercitando, 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 exercitando. Vai chegar uma hora que essa energia pelo oxigênio já não é o suficiente. E o que o músculo vai começar a fazer? Se eu não tenho oxigênio para energia, o que ele vai buscar para fazer agora? Energia. A fermentação. Fermentação, exatamente. Então ele vai buscar o ambiente anaeróbio para fazer energia. E aí ele faz a fermentação, principalmente, e produz como substrato o ácido lático. O ácido lático, ele é prejudicial ao ambiente onde ele está. Então ele vai consumir todo o oxigênio, não tem mais oxigênio, vai sofrer hipóxia. Todo mundo sabe o que é hipóxia? Todo mundo lembra o que é hipóxia? Diminuição da taxa de oxigênio. Isso, diminuição da oxigenação no tecido e tudo mais. Então, hipóxia é diminuição da oxigenação. E aí, consequentemente, ele vai buscar alternativas para ter energia. Então, ele vai buscar na fermentação. A fermentação ela é prejudicial ao tecido. E aí, o que começa a acontecer? Destruição do tecido. Então, eu tenho uma degeneração e destruição desse tecido por conta da produção do ácido lático. E aí, esse animal vai ter rabdomiólise, que seria o quê? A destruição desse tecido muscular. E aí, consequentemente, vai ter a quebra da musculatura ali, vai ter uma hemorragia, isso vai vai demonstrar, vamos dizer assim, com sangramento nasal, sangramento através da urina, né? Urina, assim, muito sangue. E o animal pode vir a óbito por conta disso, né? Por conta da produção exacerbada de ácido lático e destruição do tecido. Beleza, gente? Beleza. Tudo é muito interligado com a fisiologia, né? Então, vamos lá. Eu vou projetar aqui para vocês o slide para a gente começar a fazer essa revisão. Como eu falei hoje, o objetivo é tentar fazer a revisão sistema cardiovascular, de uma forma bem simples, bem rápida, sistema neuromuscular, então contração muscular, é isso que a gente falou agora há pouco, né? Eu vou aprofundar um pouco mais, né, para a gente relembrar, e depois sistema nervoso, se der tempo, o sistema nervoso, tá? Então esse sistema nervoso provavelmente vai ficar para a próxima aula, para a gente seguir aqui nessas revisões. Então, vamos lá. Deixa eu projetar aqui. Alguém quer contar algum caso? O que aconteceu? De algum... Alguém já acompanhou um animal com rabdomiólise? Eu nunca acompanhei. É um caso bem
bem assim, um pouco chocante, na verdade. Uma vez eu acompanhei um quadro, faz muito tempo, estava na graduação ainda. E o animal chegou assim, aonde você via ele tinha sangue. Você falava, meu, foi trucidado, né, esse cavalo. E aí a gente foi perguntar, né, o que estava acontecendo. Ele tinha urinado sangue por todo que é lado. E sangue assim, vivo mesmo. Parecia que ele estava machucado, né? E aí, infelizmente, depois esse cavalo chegou a óbito, né? Foi a óbito por conta da atividade de exercício que foi submetido, né? Então, ele já estava com ácido lático muito alto e não deu para recuperar esse cavalo. Então, perdeu o cavalo por conta de atividade de exercício. Ele tinha ido numa cavalgada de uma cidade a outra e sem descanso, sem nada, e acabou morrendo por conta disso. Então, assim, é bem sério. É necessário ter essa preocupação, né? E instruir também o proprietário, né, a não submeter um animal que não é acostumado a exercício dessa forma, sem ter um descanso, sem ter uma pausa aí, porque realmente pode desenvolver aí a rabdomiólise de uma forma bem grave. Gente, vamos lá então? Então, a aula de hoje vai ser uma aula de revisão, como eu falei, né? Na disciplina de Fisiologia 2. Aqui meu e-mail e meu telefone. Qualquer coisa vocês podem me mandar. O que veremos? Retomada de conteúdo. Então, primeiro a gente vai ver o sistema cardiovascular. Então, a anatomia e suas funções, a pequena circulação, a grande circulação e o eletrocardiograma. De forma bem resumida, tá, gente? Não tem como a gente trazer o que vocês viram em 6 meses em algumas aulas, né? Então, é uma forma bem superficial, só para a gente relembrar mesmo e seguir na mesma direção aqui no próximo semestre. Sistema neuromuscular, então, como acontece a contração muscular. E, se der tempo, sistema nervoso. Então, a gente vai ver um pouquinho de impulsos nervosos. Sistema autônomo, então a gente vai falar do sistema parasimpático e simpático. E os casos clínicos que a gente já discutiu, que eu quis trazer primeiro para a gente ter essa discussão, porque eu acho que aplica, né? Os casos, eles vão aplicar o que a gente viu em aula. Então, acho que é bem interessante para a gente discutir aqui. Então, vamos lá. Primeiro, sistema cardiovascular. Gente, o que eu quero relembrar aqui? Primeiro, a anatomia do sistema cardiovascular. Então, aqui eu fiz um desenho de um coração. Então, aqui nós temos o átrio direito, ventrículo direito, aqui artérias pulmonares, aqui átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e artéria aorta. Aqui nós temos as veias cavas, né, superior e inferior, e as veias pulmonares. Então, alguém lembra como acontece a circulação aqui e a oxigenação desse sangue? Alguém pode me falar como acontece isso? O sangue do corpo chega pelas veias cavas, vem no átrio direito, passa pela válvula tricúspide, desce para o ventrículo direito, vai passar pela semilunar aórtica e subir pelas artérias pulmonares, vai no pulmão, faz a troca, vem pelas veias pulmonares, cai no átrio esquerdo, desce pela válvula mitral, vai passar pela semilunar aórtica, tronco pulmonar, que é as artérias pulmonares. Isso. E aí, circulação corpórea. É isso aí.
Então, entra pelas veias cavas, vai até o átrio direito, ventrículo direito, pulmão, tem a oxigenação no pulmão, volta átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e é bombeado ao corpo, oxigenado. Então, ele chega sem oxigenação e sai com oxigenação. Então, a circulação pulmonar seria aqui, quando eu tenho a passagem dos pulmões para oxigenação desse sangue. E a circulação sistêmica é quando eu tenho ela vai bombeada para o corpo para oxigenação desse corpo. Então é bem tranquilo, aqui é só para a gente relembrar mesmo essa parte. Então, sangue arterial seria o sangue oxigenado, aquele sangue onde eu tenho oxigenação para levar nos tecidos. E o sangue venoso é aquele sangue reposto, né, para voltar aqui ao coração direito, ao lado direito do coração. Então, vamos voltar naquele caso clínico que nós falamos ali do gato, do poodle, né? Era o poodle, né? Daquele poodle que tinha 9 anos e que estava com tosse, dispneia, dificuldade respiratória, tosse úmida e intolerância ao exercício. Por que a gente concluiu que ele estava com insuficiência cardíaca congestiva esquerda? O que estava acontecendo aqui do lado esquerdo? Alguém sabe me dizer? Oi, gente, vocês estão me ouvindo ainda? O sangue estava regurgitando do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, tendo uma sobrecarga, e o sangue que vem do ventrículo direito para o pulmão, aí faria com que sempre tivesse sobrecarga voltando o sangue para o pulmão. Aí é o que daria o edema pulmonar. Exatamente. Então, aqui, ó, o sangue era para vir daqui para a artéria aorta e ir para o corpo. O que estava acontecendo? Uma dificuldade aqui, regurgitando esse sangue para o átrio esquerdo e, consequentemente, em vez de entrar sangue aqui, o sangue estava voltando pelas veias pulmonares até chegar ao pulmão. Então, por isso, congestão, vai começar a congestionar e voltar o sangue até o pulmão. E aí, nesse caso, edema pulmonar e insuficiência cardíaca. Então, por quê? Porque o coração, ele é para bombear para o corpo, ele não estava conseguindo bombear para o corpo, né? Ele estava bombeando, voltando o sangue até o pulmão. Então, por isso ele estava com uma insuficiência. Se fosse do lado direito, o que ia acontecer? Daqui, em vez de ir para os pulmões para ser oxigenado e voltar para o átrio esquerdo, ele ia fazer o quê? Voltar pelas veias cavas. Então, o sangue ia voltar daqui, átrio direito, volta pelas veias cavas. Voltando pela veia cava, ele vai atingir os órgãos aqui, ó. Por isso que ele vai ter ascite, por exemplo. Então, porque essas veias vão chegar até os órgãos, principalmente fígado, né? E aí produz aí algum tipo de alteração, edema e tudo mais. Beleza, gente? Relembraram isso aqui? Bem tranquilo, né? Beleza. Agora aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a condução elétrica do coração. Então, aqui, só para eu fiz um desenho aqui, não liguem muito pro meu desenho, tá? Aqui eu quis representar para vocês os nodos ou nódulos e como que ele conduz essa energia. Então, o primeiro nódulo aqui que a gente tem é o nódulo sinoatrial, que é o primeiro nódulo que ele fica no átrio direito.
E ele vai ter ramos aqui que chega até o átrio esquerdo. Esse nódulo sinoatrial, ele é o primeiro a ser ativado no batimento cardíaco. Então, ele é o primeiro aí a ser ativo. Depois tem o nódulo atrioventricular, que fica também no átrio direito. Fica mais abaixo aqui na base do átrio direito. O nódulo atrioventricular, o que ele vai fazer? Ele vai atrasar um pouco o batimento. Por quê? Porque ele quer ver a regurgitação total dos ventrículos, e aí depois ele solta o seu feixe de energia aqui. Conduz até o feixe de His, e ele se ramifica em dois lados. O lado direito, o ramo direito do feixe de His, e o ramo esquerdo do feixe de His. A partir daí, ele vai ser conduzido até a musculatura cardíaca, pelas fibras de Purkinje. Então, também vem pelo feixe de His, ramo direito e esquerdo, até as fibras de Purkinje. Nas fibras de Purkinje, ele vai contrair o coração, a musculatura cardíaca. E aí tem o esvaziamento dos ventrículos. Então, nódulo sinoatrial SA, depois atrioventricular, depois feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo, e as fibras de Purkinje na musculatura do coração. Então, o que a gente escuta no batimento cardíaco? A gente escuta dois tums, né? Tum, 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 tum. Então, esse tum, primeiro, ele é da contração atrial. É o primeiro tum da contração atrial. Depois, o tum mais forte é a contração ventricular. E a gente consegue observar a condução elétrica desse coração para a contração muscular a partir do eletrocardiograma. Então, no eletrocardiograma, nós temos aí a onda P, a onda Q, o complexo QRS e a onda T. Alguém sabe me explicar a direção, como ocorrem essas ondas aqui? Ó, essa daqui é a onda P. Aqui nós temos o complexo QRS. E depois aqui a onda T. Na condução de energia, o que é a onda P? O que representa a onda P? A contração dos átrios? A contração dos átrios, exatamente. Então, a ativação do nódo sinoatrial para a contração dos átrios. Então, P, contração dos átrios. É o primeiro tum que a gente escuta. Depois, o complexo QRS é o quê? Contração dos ventrículos. Isso, contração dos ventrículos. Aí, aqui, por que tem essas três ondas? Porque vai acontecer a despolarização. Então, ocorre a polarização aqui do feixe de His, e aí, conforme for regurgitando e passando essa energia pelo coração, ele vai fazendo essas ondas. Ocorreu a contração total, complexo QRS, contração total do ventrículo. E depois a onda T é o quê? O relaxamento dos ventrículos. Exatamente, é o relaxamento e a repolarização dos ventrículos. Exatamente. Então, a onda P,
contração atrial, ativação do nódulo sinoatrial. Esse espacinho entre a onda P e a onda Q é a atuação do nódulo atrioventricular. Tá? Então, é esse espacinho aqui que tem... lembra que eu falei que ele dava uma pausa para daí fazer a contração completa do ventrículo? É essa regurgitação que está tendo no ventrículo. Então, tem essa pausa aqui de alguns milésimos de segundos, né? Então, é a ação do nódulo sino-atrioventricular. Depois, QRS, contração total dos ventrículos e depois o relaxamento e a regurgitação novamente, formando a onda T. Eu tenho um vídeo, eu não sei se vocês vão conseguir ver, escutar ele aqui com o áudio. Vamos ver se vai dar se vocês vão conseguir ouvi-lo. Estão ouvindo? Não. Sim. Depois eu vou passar esse vídeo para vocês pelo WhatsApp, que daí fica mais fácil para vocês assistirem e tudo mais. Não sei se todo mundo conseguiu ouvir. Todo mundo conseguiu ouvir? Não. Não. Não.
Então, depois eu passo para vocês no WhatsApp, para daí todo mundo conseguir ouvir. Como ele é uma animação, dá para entender bem ali, só com pela animação dele, né? Mas depois eu passo pelo WhatsApp para vocês observarem bem. Beleza, gente? Alguma dúvida com relação ao sistema cardiovascular? Só para a gente relembrar mesmo, né? Oi, gente, vocês estão aí? Sim. Nenhuma dúvida. Sim. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Tranquilo. Então, vamos Tranquilo. para o sistema neuromuscular. Vamos falar um pouquinho de contração muscular. Então, aqui eu desenhei para vocês a estrutura do músculo. Então, aqui nós temos o osso. O músculo é ligado no osso através do tendão. E o músculo é composto por algumas estruturas. Então, nós temos várias estruturas aqui, que são várias fibras musculares. Dentro dessa fibra muscular, nós temos a miofibrila, e essa miofibrila é formada pelos sarcômeros. Então, o músculo é formado por uma rede grande aí de fibra muscular. Cada fibra muscular forma as miofibrilas, e a miofibrila é formada pelo sarcômero, que é a unidade dessas miofibrilas. No sarcômero, nós temos aí a linha Z, que é essa estrutura aqui. Nós temos, juntamente com a linha Z, a actina. São esses filamentos finos aqui. E no meio, a miosina, que vai se ligar aqui à linha M, que eu não coloquei aqui, mas tem também a linha M aqui no meio, da miosina. Então, o sarcômero é composto pela linha Z, que é ligado pela actina, e no meio dela, a miosina, que é o filamento espesso. Filamento fino, actina, e filamento espesso, miosina. Como ocorre, então, a contração? Nós falamos agora há pouco que é necessário ter a liberação do cálcio e aí para fazer essa contração muscular. Mas eu queria entender melhor aqui e falar um pouquinho mais sobre isso. Como ocorre normalmente a contração muscular? Primeiro, eu preciso ter o quê, gente? Um estímulo, certo? Eu consigo movimentar o músculo da minha mão sem haver um estímulo? Sem ter um estímulo? Não. Não, primeira coisa, preciso do estímulo. Então, para isso, é necessário ter um estímulo no sistema nervoso que vem e atinge a musculatura. Então, eu vou pensar, eu quero movimentar minha mão. Pensei, e aí veio essa informação e chegou até a minha mão para fazer essa movimentação. Então, no músculo, como acontece isso? Tem a junção neuromuscular. Então, aqui eu tenho o nervo e aqui eu tenho o músculo, aqui embaixo, tem a musculatura. Então, a partir disso, aqui eu tenho o nervo, aqui eu tenho o músculo. A partir disso, eu tenho a junção neuromuscular, onde eu tenho a musculatura e o nervo para dar esse estímulo pro corpo. Nessa junção neuromuscular, ou placa motora, ou fenda sináptica, tanto faz, tá? Pode ser qualquer uma desses nomes.
eu vou ter a liberação através desse estímulo que veio lá do sistema nervoso de acetilcolina. A acetilcolina, ela vem aqui, ó, através de vesículas. Então, ela fica aqui dentro através de vesículas e ela é liberada nessa fenda. Então, vai fazer a exocitose, libera essa vesícula aqui e tem a liberação da acetilcolina. O que a acetilcolina vai fazer, gente? Alguém lembra? Ela Desligar os transmite os receptores. impulsos nervosos entre as células do sistema nervoso? Isso. E aí, o que esse impulso vai proporcionar? Vai ter a junção das células nervosas e musculares que vão provocar a contração muscular? Isso, mas o que ela libera para fazer a contração muscular? Ela faz a liberação do cálcio do sarcoplasma? Exatamente. Então, aqui, ó, nós temos o retículo sarcoplasmático, que é esse em marrom e preto aqui, ó, inteiro. E aqui nós temos em verde o túbulo T. O que é esse túbulo T? Ele vai se ligar aqui, juntamente na placa motora, né, na junção neuromuscular. E com a ligação da acetilcolina nesses receptores aqui, vai fazer a condução elétrica e liberação do cálcio nesses túbulos. O cálcio ele vai ser liberado nesses túbulos e vai entrar no retículo sarcoplasmático. Então, eu vou ter uma concentração de cálcio no retículo sarcoplasmático. E a partir disso, ele vai chegar até a miofibrila, né? Até a actina e até a miosina. Lá na actina e na miosina, o que ela vai fazer? O que o cálcio vai fazer? Parece que alguém já tinha falado no começo da aula sobre isso. A ação do cálcio. Ele vai se ligar à tropomiosina para a actina e a miosina poder se ligar, para diminuir o... Exatamente, exatamente. Se eu não tenho a ligação do cálcio, a miosina e a actina, elas não conseguem se ligar. Se não tem a ligação das duas, não tem o puxamento do sarcômero, não vai ter contração muscular. Então, o cálcio ele vai se ligar no receptor específico e ele vai modificar essa conformação da actina. E aí ela vai ficar susceptível agora à ligação da miosina. Então, o cálcio, vou falar de novo, ele vai se ligar nos receptores da troponina e da tropomiosina. Para quê? Para modificar a conformação da actina, para que agora a miosina consiga se ligar a ela. Nessa imagem fica mais fácil. Então, aqui, ó, nós temos o sarcômero, tem os túbulos T, e aqui nós temos os canais de cálcio, liberação dos canais de cálcio. Como eu tenho um relaxamento muscular, eu não tenho a presença do cálcio aqui. Então, o que acontece normalmente em relaxamento? A actina e miosina não estão ligadas. Por quê? Porque eu tenho a troponina, a tropomiosina, e eu tenho, ó, a troponina mantém a tropomiosina em posição, bloqueando, ela vai bloquear os sítios fixadores da miosina. Então, a miosina não consegue se ligar aqui à actina. Ela está relaxada.
não consegue ter o sítio ativo dela. Agora, tem um impulso nervoso, veio lá. Potencial de ação. O que vai acontecer? Liberação de cálcio. O cálcio, ele vai se ligar aonde? Nos receptores. Olha só, o cálcio se prende à troponina, que altera a forma do complexo troponina-tropomiosina, descobrindo os sítios fixadores da miosina. Então, agora, o que acontece? A miosina consegue se ligar à actina para fazer a contração. Então, o cálcio é importantíssimo. Se não tiver ligação do cálcio, não desbloqueia esse receptor e, consequentemente, não tem a contração muscular. Tem um segundo detalhe, que é muito importante também. Para que ocorra a ligação da miosina com a actina, além do cálcio desbloquear o canal, é necessário também produção de ATP. Então, essa ligação aqui, ó, da miosina com a actina, eu preciso liberar ATP. Então, gasta energia. Por isso que a reposição de energia em uma vaca, por exemplo, com hipocalcemia é importante, porque ela vai precisar de bastante energia para conseguir a ligação da actina com a miosina. Beleza, gente? Alguma dúvida aqui? Beleza, professor. Beleza. Tranquilo. Tá bem tranquilo, né? Aqui eu tenho um videozinho também. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir. Eu não sei por que não dá para ouvir o vídeo. Eu vou passar esse vídeo também pelo WhatsApp para vocês assistirem. Mas ele também é uma animação, acho que dá para a gente acompanhar bem pela animação aqui o que ele está querendo dizer. Ó, os feixes. A ligação, né, a junção neuromuscular. Ó, a miofibrila. Aí tem o sarcômero. Aqui nós temos a linha Z, linha Z, filamento de miosina e filamento de actina. A contração faz com que ocorra a aproximação dessas linhas Z. Mostrando a miosina, tá? Actina. Faz o encantamento das linhas. Ó, a ligação. A miosina vai passar. É necessário ter a liberação de ATP para que ocorra a ligação.
Ó, o cálcio é liberado através da condução elétrica, vai se ligar nos receptores da troponina. Ó, a propionitina vai bloquear de ligação. O cálcio vai se ligar, vai acontecer, a troponina vai sair da frente, assim. Vai liberar o ciclo de ligação. Ó, aqui está falando que são os íons cálcio, né? Saem por retículo plasmático. Aqui está falando da acetilcolina, vai se ligar aqui, vai liberar os cálcios até os dedos. E aí ele vai voltar até a ligação da troponina. Depois eu tenho um outro vídeo que mostra a liberação também de sódio e potássio, que é importante também, porque é necessário também energia para fazer a contração muscular. Então, por exemplo, quando se tem cãibra, o que é a cãibra? Alguém sabe o que é a cãibra? Cãibra é um negócio difícil, né? Dói pra caramba. Alguma coisa relacionada ao potássio? O que tem a ver o potássio? A falta, não é? Causa. Falta de potássio. O que o potássio vai fazer na hora da contração? Tô vendo aqui no WhatsApp que tá cortando. Tá cortando ainda ou Tá não? cortando um pouco, só que eu acho que é por causa do vídeo. Porque aconteceu isso, inclusive, ontem numa palestra que eu tava assistindo. Esses videozinhos normalmente dão interferência. Não sei por quê. Ah, tá. Pelo menos pra mim, quando Daqui a pouco daí colocar o vídeo, fica normal. daqui a pouco eu mando o link dos vídeos daí para vocês assistirem por aí os vídeos, tá bom? Então voltando à cãibra, gente, vamos lá. Vou falar, come banana que não vai ter mais cãibra. O que a banana tem? Tem potássio, né? E qual que é a função, a relação do potássio aqui na contração muscular? Porque acontece a bomba de sódio e potássio. Aí Bomba sai de sódio e potássio. só tem que sair o sódio da célula e entrar o potássio. Exatamente. Exatamente. Por quê? Por que ele é tão importante? Porque ele vai regular a concentração de íons cálcio. Tá? Então, a partir dele, a gente consegue regular os íons cálcio. Então, se ele tiver falta, ele vai permanecer o cálcio ali. O cálcio permanecendo ali, o que vai acontecer com o músculo? Ele vai continuar contraindo.
né? O cálcio precisa sair para ele parar a contração, né? Então, se ele permanecer ali, vai continuar a contração. Por isso da cãibra. A cãibra é a contração contínua da musculatura por falta de íons ali que consiga regular a concentração de cálcio, né, no local. Basicamente é isso. Eu vou passar agora para vocês os vídeos, e aí depois do intervalo, vou dar um intervalinho agora, aí depois do intervalo a gente volta com o sistema nervoso. Vou passar aqui o link dos vídeos pelo WhatsApp. Aí a gente já finaliza aqui essa parte da musculatura. É que eu baixei, na verdade, esses vídeos. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ó, o do coração eu achei aqui, vou mandar para vocês. Esse é o do coração. E esse é do músculo. Isso. Beleza. São esses dois vídeos, gente. Então, vamos fazer um intervalinho agora. E aí, depois do intervalo, a gente volta com fisiologia do sistema nervoso central. Que eu acho que vai dar tempo da gente falar hoje. Que bom. Tá bom? Então, voltamos daqui a pouquinho. Que hora mesmo que volta? 10h10. 10h10, isso. Vou deixar ligado aqui, só vou cortar a gravação para não ficar gravando aqui nada.